Jesus disse assim, em verdade eu digo, convém que eu vá porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vos enviarei. E quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado por quê? Porque muitos não creram nele. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e vós não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Não temos o que temer. Não temos o que temer. Enquanto João falava, eu senti de vir agora e começar a falar com vocês, porque eu sinto que, como nós vamos falar do amor, e a única coisa que nos espanta o amor é o medo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos enquanto a Emily canta uma música sobre o amor de Deus. Eu gostaria que você entregasse o seu medo a Deus. Eu gostaria que você fizesse isso sem ressalvas. O ambiente que está aqui é um ambiente totalmente curador, simples. É como se houvesse liberdade. É muito simples. O reino de Deus, ele é simples. Aonde o Espírito do Senhor, onde o Espírito Santo é o Senhor, ali há liberdade. Então, nós já demos, é como se nós tivéssemos como dar liberdade ao Espírito, mas nós demos liberdade para que Ele possa ser o Senhor desse ambiente. E se Ele é o Senhor desse ambiente, Ele governa esse ambiente. Então, se há liberdade onde o Espírito do Senhor habita, ore para que você seja livre dos seus maiores medos agora. Eu sinto que tem algumas pessoas que têm muito medo da morte. Na verdade, eu percebo duas pessoas que têm muito medo da morte. Espírito de medo, submeta-se ao nome de Jesus Cristo essa noite. Você que tem medo da morte, você que já passou perto da morte, sim, Espírito, por favor, Espírito. Por favor. Essa semana eu estava em casa e a Yasmin estava bem doentinha na terça-feira. Até agora ela está no hospital. Gostaria que depois nós orássemos por ela. E olha, quem conhece minha casa, ali no corredor do banheiro ali, na hora o Espírito Santo falou assim: é preciso que você repreenda o espírito da morte nela. Na terça-feira. E até então estava tudo bem, eu orei, Areia não deu muita moral para o que eu falei. Areia, precisamos orar.
para repreender o espírito da morte sobre ela. E naquele dia, no final do dia, o Senhor veio como que eu posso dizer para vocês? Como se o Senhor derramasse mais amor sobre mim. É como se o Senhor estivesse mostrando uma outra estatura do seu amor. E quando a gente vai pregar, para quem prega sabe que a gente fala todo dia, mas às vezes a gente quer preparar um belo sermão no domingo. E eu estava focando para essa mensagem de hoje. E o Espírito Santo me fez lembrar quando o Randy Clark orou por mim. E ele falou: não consigo orar outra coisa sobre você a não ser mais amor, mais amor, mais amor. Ele só orava mais amor. E meu coração naquele dia não entendeu muito, mas sabe, eu preciso compartilhar isso com vocês. O Senhor quer dar mais amor. Só que não é sentimento, não é maior, é mais alto do que isso, é mais profundo, não dá para explicar. Nós precisamos ser batizados verdadeiramente no amor. O Senhor tem me dado um coração paterno. Eu nunca quis adotar ninguém, e de repente Ele fala: você vai adotar 20. E eu falei: eu não tenho esse coração. Ele falou assim: eu vou derramar mais amor. Sabe, às vezes nós lutamos dia após dia pelas nossas vidas, nós lutamos pelos nossos cargos, pelos nossos trabalhos, nós lutamos para mantermos em pé com as nossas dívidas todas quitadas, e o Senhor está falando assim: eu não estou interessado no que você faz, eu quero dar o meu amor a vocês, vocês precisam receber o meu amor. Alexandre, para tudo e receba o meu amor. Será que eu vou ter que mostrar pela Yasmin que você tem que receber mais amor? Será que alguns de nós, o Senhor não está paralisando talvez a nossa vida financeira? E eu vou falando diretamente para você, sim. Será que o Senhor não está paralisando a sua saúde? Será que o Senhor não está mandando você parar com as suas agendas? Porque Ele quer que você veja Jesus Cristo, que é o mais amor. Não tem como ser batizado no amor com os olhos secos. Sabe quando a gente tenta parar? E hoje à tarde, em casa, eu olhando para essa mensagem, escrevendo, porque eu tenho que compartilhar com meus irmãos o que eu escrevo. E o Senhor falava: você precisa conhecer o poder do meu amor. É mais do que isso, Alexandre, você precisa falar para eles. Porque teve dias que eu já tive aqui em cima e eu senti como se estivesse falando para pedras. E eu falei: Senhor, mas e aí eu me sinto como falando para um monte de pedras. Eu parece que sou uma delas. Parece que de mim não sai nada. Ele falou: é exatamente isso. Eu falei: então, por favor, você disse que as pedras clamariam. Então, se nós somos isso, se nós estamos ouvindo isso, o Senhor está dizendo: clame. Clame a mim, eu responder-te-ei e farei coisas maiores que vocês não viram, não ouviram. Ele quer revelar o seu filho de uma maneira diferente. Ele não quer dar uma casa, um carro novo. Ele não quer pagar as suas contas. Ele já fez isso. Ele quer te dar um presente. E esse é dizer, o seu filho dentro do seu coração, mais forte, mais potente do que nunca, do que você já imaginou, do que você já viu. Não dá para descrever. Sabe?
Uma vez ali no Jocum, em Campinas, hoje à tarde o Senhor me fez lembrar desse momento. Estava o João, alguns irmãos que passaram, a Débora passou pelo Jocum, sabe o que eu vou dizer? Que normalmente nós acordamos, teremos um nosso devocional particular e depois um devocional em grupo. E naquele dia, o texto para o devocional no particular, você então tem meia hora, das 7 às 7h30, para você ter o seu devocional particular sobre um texto. E era Lucas 6. Beleza, eu leio Lucas 6, se eu não me engano, 29, que falava de amar os seus inimigos. E hoje à tarde o Senhor me fez lembrar desse momento, porque eu vejo vocês, eu me vejo às vezes criando inimigo e não orando por inimigos. E aí nós terminamos o individual, fomos ter o coletivo, aí sentamos na quadra e tinha ali mais ou menos, eu era o mais velho, entre eles tinha uns 15 jovens ali. E entre eles tinha um rapaz, que eu não me lembro o nome, mas o Senhor me fez ver a face dele hoje. E eu falei, Senhor, por que você está me vendo ver a face desse menino naquele dia? Ele falou, porque você precisa dizer a todos que vão te ouvir essa noite o que ele te contou. Eu não lembro o nome, não sei. Ele contou de onde ele era de São Paulo, um lugar muito ruim. Todos ali estão compartilhando a experiência com Deus no devocional. Chegou a vez dele, ele falou assim, eu não estou nem um pouquinho satisfeito aqui. Eu não queria estar aqui. Sabe, às vezes Deus te manda fazer coisa, você não quer, faça. Sabe, eu já estou pregando, mas pega tudo que eu falar aqui hoje, julga diante de Deus. Mas quando Ele fala para você fazer algo, faça. Por favor. E aí ele falou, eu não queria estar aqui. E minha mãe mandou eu vir aqui porque eu estava muito rebelde. E eu nem, de verdade, eu nem li esse texto direito, eu nem queria ler, mas ouvindo vocês, parece que meu coração começou a queimar. Ele falou assim, eu vim para cá porque meu irmão morreu. Meu irmão mais velho, ele, não sei que lugar que era, se era a zona leste de São Paulo. Ele falou, meu irmão mais velho foi morto há poucos dias. E eu não sabia por quem ele tinha sido morto. Quando eu cheguei aqui, o pessoal que conhecia ele, me conhece, ele era meu pai praticamente. Morava ele, a mãe dele e esse irmão mais velho. E esse irmão mais velho, ele falou assim, olha, meu irmão mais velho foi morto. E quando eu cheguei aqui, eu recebi uma mensagem falando que esse irmão mais velho tinha sido morto por meu tio, que visitava todos os dias a minha casa. Ele falou assim, cara, eu quero ir embora daqui. Eu preciso ir embora daqui. Só que a hora que eu sentei aqui, eu só tinha um desejo. Eu sentei aqui, eu falei assim, é a última vez que eu vou ficar aqui, vou pegar minhas coisas, depois disso aqui vou embora. E ali já tinha passado as meia horas, aí o Lucas, que era o coordenador do Jocum na época, veio, viu que estava rolando uma parada de Deus. Ele falou, não, fica aí. Nós ficamos umas 3 horas ali. E ele falou assim, aí eu vi vocês compartilhando sobre amar os seus inimigos, as experiências de vocês. Eu tenho um tio que eu fiquei sabendo há poucos dias, quando eu cheguei aqui, que ele acabou de matar o meu irmão. Eu só tenho uma coisa no meu coração, eu quero tirar a vida dele, eu quero vingar isso. Mas ouvindo vocês, eu comecei a sentir meu coração queimando, como se estivesse arrancando esse desejo. E nós começamos a chorar ali. Foi muito forte. É muito simples, é isso que eu estou dizendo, é muito simples, mas é muito forte. O amor de Deus, ele é muito forte, mas ele é simples. E ele falou, eu queria perdoar o meu tio. Eu não quero mais ir embora, apesar de dentro do meu coração ter só ódio. Eu queria que vocês orassem por mim, e nós oramos por ele. Nós ficamos um belo tempo juntos, eu estou resumindo muito. E no final daquela conversa ele falou assim, olha, gente,
parece que eu estou mais livre. A liberdade chegando quando o amor entra. Eu não quero mais fazer nada com meu tio, mas eu quero ir embora, mas eu sei que eu preciso ficar aqui até o final. Eu queria que vocês orassem para eu ficar agora. Nós oramos e dali nós já fomos praticamente almoçar. E ainda naquele dia eu encontrei ele, eu falei, e aí, brother, como está seu coração? Ele falou, mano, tá queimando. Aí ele começou a contar a história do tio dele. Ele falou, meu tio ia todo dia em casa, cara. Meu tio e meu irmão era assim. Eu falei, mas é irmão do seu pai, da sua mãe? Não, irmão da minha mãe. Eu falei, e aí, cara? Você chegando em casa lá, tá tudo tranquilo? Ele falou, mano, não tem nada, eu não quero fazer nada. Eu quero abraçar ele. E como eu aprendi hoje de manhã, ele falou que não ia na igreja, Paulinho. Era o primeiro contato que ele estava tendo com a igreja, era ali o Jocum. Ele falou assim, olha, eu quero chegar lá e como eu aprendi hoje de manhã, eu quero orar pelo meu inimigo, até que ele me torne meu amigo como era meu tio. Sabe a inocência? Nós precisamos da inocência. Nós precisamos desse lugar de inocência. É muito mais simples do que nós imaginamos. E eu lembrei dessa história hoje à tarde para poder compartilhar com vocês que a aliança do Senhor é uma aliança de morte. Mas ninguém dá vida por alguém que não ama. Eu lembro quando eu fiz o casamento do Álvaro e da Gleice. Naquela tarde, antes de ir para lá, naquela manhã, eu estava com uma palavra só no meu coração. Talvez o Álvaro vá lembrar o que eu disse. O Senhor tinha falado comigo algo que é muito simples para nós. É muito simples, como eu estou dizendo para vocês. Ele tinha falado assim, olha, o problema não é você amar, o problema é você receber o amor. Você lembra disso que eu te falei? As muitas coisas do nosso dia a dia, as muitas atividades, os muitos pensamentos, o acelero, sabe? O príncipe desse mundo que eu li aqui, que já foi vencido, amém? Amém? Ele só precisa, o Espírito só precisa que a liberdade que nós podemos dar a Ele, se quer dizer que podemos fazer algo pelo Espírito, é aceitar o amor de Jesus. Parece muito simples, mas não é. Para nossa mente pecaminosa e caída, aceitar o amor de Jesus é como vingar a morte de um irmão querido. É se enfiar no pecado, é fugir da presença de Deus. Deixa eu te falar algo. Paulo diz assim que ninguém pode, escapar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Deixa eu te contar uma novidade. Nenhuma quebra de aliança vai fazer você fugir do amor de Deus. Nenhuma discussão que nós temos entre irmãos, entre pessoas vai fazer nós sermos separados do amor de Deus. Nenhum medo da morte, nem as prisões mais violentas da nossa alma, mesmo o lugar mais escuro que nós queremos entrar, pode nos separar do amor de Deus. Não adianta nós discutirmos entre nós, nada pode separar o amor que há em Deus, Cristo Jesus, a nós.
Até quando? Até quando nós vamos ter divisões? Até quando nós vamos estar lutando pelas nossas causas? Até quando? Sendo que não podemos fugir do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Até quando, Emily, nós vamos ficar lutando com as nossas forças, buscando amor de pessoas que não receberam amor? E o Senhor está falando: olha para mim, eu sou o amor. Deixa eu te amar. Você não precisa ser aceito por ninguém, Emily. Eu te aceitei em Cristo Jesus. Você foi lavado em Cristo Jesus. Há um coração novo, há uma vida nova para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há um amor renovado, há uma nova expressão daquilo que nós ouvimos de amor, mas não é em Cristo Jesus. Todas as coisas são novas. Meu coração está queimando, cara. Eu queria que você estivesse assim, sabe? Essa semana, brincando com o João, eu brinquei com ele, mas o Senhor me deu uma flechada tão grande. Ele me fez lembrar em que aquele que mais foi perdoado, mais amou. Sim, é isso que diz a palavra. O João está dando risada porque ele achou que eu tinha pego ele, e o Espírito Santo me pegou. Se você acha que você tem pouco amor, se é que nós podemos medir o amor, eu quero te dizer: reconheça o quão pecador você é, e você vai mergulhar no rio de amor. Se arrependa das virtudes que você acha que você tem, e você conhecerá as virtudes do amor. Aquele que mais foi perdoado, esse mais ama. Sabe o que significa isso? Aquele que mais recebeu de Deus em Jesus Cristo o amor, mais Ele dá o amor. Sabe? Abre aí, Gabi, fazendo um favor. É Gálatas 5, 6, se não me engano. Paulo, ele vem construindo um pensamento sobre as alianças. Nós estamos falando sobre aliança esses dias, amém? Quem está junto comigo? Então Deus fez uma aliança abraâmica com Abraão. E nessa aliança ele falou assim: farei uma aliança contigo. E nessa aliança, então, os jovens vocês vão circuncidar a carne desses jovens. E aí, tudo isso veio sendo construído. Eu não quero falar sobre isso, mas... E aí, em Gálatas, Paulo, ele encontrou uma dificuldade muito grande, porque os irmãos estavam voltando às velhas práticas. E aí, nesse texto, é o texto base para essa noite. Ele falou assim: porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, amém? Ou seja, em Jesus Cristo, todas as coisas foram feitas novas. Em Jesus Cristo o amor é renovado. Em Jesus Cristo, sabe o amor que você achava que tinha de alguém? Sabe o amor que você achava que alguém te amava e te traiu? Sabe o amor daquele pai que te feriu a vida inteira, ou que não te deu atenção devida? Ou a mãe que você achava que te amava, mas te abandonou? O pai está dizendo assim: em Cristo Jesus todas as coisas foram novas. Amém? E ele fala assim: mas sim, se nós pudermos substituirmos, Marcela, tudo que passou até hoje, tudo que vivemos e recebemos até hoje, nós podemos substituir pela fé que opera pelo amor. E quem dizer que nesses últimos dias nós teríamos fé? Aonde encontraríamos
uma estatura tão generosa de fé de Deus em nós. Eu digo a vocês, sim, nós encontremos. Eu quero ser cheio de fé. Você poderia falar isso também, sabe? Você poderia pedir para o Espírito Santo: eu quero ser cheio de sua fé. Sabe por que quando Pedro estava com Jesus Cristo em alguma ocasião que eu não me lembro agora, Jesus Cristo falou assim: essa noite, Pedrão, é o seguinte, Satanás requereu moê-lo ou esmagar a sua fé. Ele quis tirar a convicção que eu estou plantando. Ele quis tirar a visão que você tem de mim. Ele quis tirar todas as suas belezas e virtudes que são minhas nessa noite. Ele quis tirar, sabe, praticamente, Pedro, ele quis moer você, e eu roguei para que não. Mas a fé que opera pelo amor é uma fé em que nós precisamos entender as alianças de Deus. Quem está comigo? Eu preciso falar isso para vocês. Quem pode ler uns textos aqui que a Gabi vai colocar lá? Som. Me ajuda aí. Romanos 12, 9. Eu vou ler diversos textos. Pode ler, Basso. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Pode seguir, Gabi. Travou? Efésios 4. Isso, deixa lá, naquela ordem lá, sabe? Tá fácil aí, será? Isso, vai lá, Basso. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma como Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês e, sim, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Amém? Todos esses textos, eles foram pautados na relação entre irmãos. Por que isso? Porque Deus, ele é um Deus de aliança, amém? Então, na Bíblia, Deus tem praticamente 7 alianças bem específicas. E dentro dessas alianças, nós percebemos algumas coisas. Em Lucas 6, 27, Gabi, se você conseguir colocar para nós, para o Bassos ler. Nós percebemos que a fé que atua pelo amor, ela é uma fé muito esperançosa, sabe? Mas tem fé sem esperança? Tem, quando a gente coloca a fé no futuro. A gente confunde muito que a fé está ligada ao futuro. E a fé não está ligada ao futuro, a fé está ligada à esperança vindoura. A fé está ligada aos dias de juízo e justiça de Deus. A fé, como o escritor aos Hebreus diz, é o firme fundamento.
É o firme fundamento. Entendeu? É o firme fundamento. A fé é como um fundamento mesmo. Nós não vemos os fundamentos dessa coluna, mas sabemos que ela está. Por meio da fé daquele que operou a construção. Leia, Basso, fazendo um favor. Mas a vós que isto ouves, digo: amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a pedir. Pode ir até o 38, Basso. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhes fazeis vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Mensagem do Sermão do Monte em Lucas. O vídeo tá no pente aí, Gabi? Tá? Enquanto ela prepara o vídeo ali, eu trouxe um vídeo que foi gravado o ano passado, se eu não me engano, do Low Ingle, é assim que fala? Tá embaçado, né, Márcio? Ele falou algo que ele estava orando há 20 anos, vocês vão ver esse vídeo. E tem muito a ver com o que nós estamos falando esses dias. A hora que eu vi esse vídeo, eu falei assim, eu preciso compartilhar com meus irmãos. Na verdade, eu vi o Bill Johnson falando sobre esse vídeo. Porque tem muito a ver com o que nós estamos falando sobre aliança, sobre comunhão. Amém, irmãos? Você não cansa de ouvir as mesmas coisas? Será que vai ter áudio, Mandu? A hora que você quiser liberar, vocês falam. E a fé que atua pelo amor, eu trouxe alguns rascunhos aqui sobre o amor. O amor, ele também é um sentimento. Ele é uma expressão. Deus sente. Como dizer que o amor não gera sentimento, sendo que quando nós estamos amando alguém, nosso coração dispara? Não é verdade, Álvaro? Mas eu tenho um porém para vocês. A tradução, a raiz, eu trouxe... Eu não gosto de fazer muito isso não, porque fica parecendo muito estudo. Mas é necessário nós entendermos a raiz hebraica da palavra amor.
É muito interessante. Porque ela é uma de poucas palavras que tem... Eu não sou especialista em hebraico, mas sou fuçador, e eu procuro nem ficar falando muito sobre isso, porque o João fica com ciúmes de mim. Mas são uma das poucas palavras que tem duas raízes, basicamente. A palavra amor, na raiz hebraica, ou seja, a palavra, a tradução exata é Ahav. Repete comigo. Ahava. A-H-A-V-A. E ela tem duas raízes. A primeira raiz é o Rav, que quer dizer, tem duas letras que significa dar. Rav, raiz, dar. A outra raiz que tem está ligado ao Aleph, que significa envolver na ação do amor. Então, João 3,16, que diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que nós cremos nele. Essa palavra deu, amor, deu, não precisava colocar amor depois, porque dar significa amar. Dar é amar. Então nós só vamos ter a estatura do amor completo em nós quando recebermos o que nos foi dado. Então darmos com ação com o que nos foi dado. Sabe o que significa isso? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que você recebeu de uma tal maneira que amou, que deu a si mesmo. Por isso que Jesus falou, então, agora está perfeito o amor. Porque aquele que ama os seus amigos dá a vida por ele. Então você entende que Jesus está falando assim, sabe qual é a expressão maior do amor? É você dar de uma ação generosa. Não adianta falar que você ama e não faz. Nós homens sofremos com isso às vezes. Eu não sei você, mas às vezes eu falo para ele que eu amo ela e ela está num dia muito cabreiro. Ela fala assim, mas você não demonstra. Ela está falando assim, o seu amor só tem a primeira letra, só a letra A, falta o resto. Ou seja, você está falando, mas você não está agindo como tal. Deus está nos convocando para agir como um tal, e é muito simples. Precisa colocar o microfone aqui? Como que tá aí, Mandu? Fala para mim. Tá saindo aí? Então a aliança do amor reflete no relacionamento, aleluia? O relacionamento é o sentido da vida, amém, irmãos? Nós não somos animais que não podemos relacionar, aleluia? Somos os poucos seres que comunicam, amém? Espera aí, vamos lá. Espera aí. Volta lá. Dá uma pausa aí. É muito triste como o corpo de Cristo trata alguns de nós. Podemos ser irmãos, acusadores ou pessoas melhores. Deus, faça-nos pessoas melhores. Eu estava lá em Reading e tive um sonho. E no sonho eu estava perguntando a Bill Johnson. Estava perguntando a ele, onde se pode pescar? No Rio Sacramento? Porque Reading está no Rio Sacramento. Ele disse, você pega peixes onde o rio fica vermelho. Corri até o Rio Sacramento, que ficou vermelho. Os pescadores estavam ao longo das margens pegando peixes. Nos últimos 20 anos, sonhei com um grande avivamento na comunhão do sangue. Eu só ouvi o sangue em canções. E aqui está a verdade. Voltei de Israel recentemente
Eu tive um sonho quando voltei. E no sonho, eu estava tentando contar o sonho ao Bill Johnson. Eu estava com meus fones de ouvido e não conseguia falar. Eu não conseguia me lembrar do sonho. Tirei os meus fones de ouvido e, como se fosse um espírito de profecia viesse sobre mim, preciso contar ao Bill Johnson o sonho, onde se pode pescar ao longo do Rio Sacramento. E no sonho, de repente, começa a chorar dizendo, é o grande avivamento da comunhão. Por 2 dias, não consegui tirar isso da cabeça. Até que liguei para o Bill Johnson e disse, Bill, posso ir a Reading e tomar a ceia com você e a Benny Johnson? Você ouviu sobre a Benny? Ela morreu. Eu estava tomando a ceia no início deste ano. 40 dias tomando a ceia. E na mesa da casa em que eu estava hospedado, havia um livro chamado O Poder da Comunhão, de Benny Johnson. Bill disse, ela não está bem, mas pode passar 20 minutos conosco. Eu disse, provavelmente só preciso de 10. Eu fui e por 20 minutos passei um tempo com Bill e Benny Johnson. E eu disse, não vim aqui principalmente, Benny, para orar por sua cura. Eu vim para ter comunhão com você. E li seu livro. E eu disse a ela, se você falecer, quero que coloque suas mãos sobre mim e eu levarei o seu legado. Ela tem tomado a ceia por todos os dias há 1 ano. O Rio do Sacramento. É o Rio do Sacramento. É o avivamento do sangue, onde o centro não é um púlpito. Não será um movimento de missões ou evangelismo, seremos todos nós, mas no centro do trono estará o Cordeiro. E o sangue vencerá o acusador dos irmãos, e ele liberará de tal som de avivamento e despertar. E é o que eu estou ouvindo hoje. Ela colocou as mãos sobre mim e disse, se me permitir, Senhor, levarei o legado da Benny Johnson e levarei o avivamento da comunhão, que acredito que ela vem liderando há anos. E porque estamos aqui no mesmo dia que ela morreu, a menos que haja uma unção, que é o avivamento da comunhão. Eu quero que levante. Amém? Sabe o que isso significou para mim? Estamos no caminho, certo? Isso significou muito para mim. Para quem não sabe, Jenny morreu o ano passado, a mulher do Bill. Se eu não me engano, em junho ou julho. E de lá para cá, Bill tem falado que ele não tem ficado triste, ele tem ficado confortável em Jesus. Só que essa palavra, esse desejo de Lou Engle, é um desejo meu, que a gente tenta fazer aqui na comunidade, de cada irmão que está abrindo a sua casa. É um desejo que eu queria que você experimentasse, o avivamento da comunhão. Aonde nós não temos mais homens centralizando o poder de reuniões violentíssimas nas emoções, mas homens e mulheres, famílias e filhos comendo ao redor da mesa, como Jesus Cristo fez. Para isso é necessário nós darmos as nossas maiores limitações, suportarmos, nós investigarmos nosso coração ao ponto de sabermos que nós precisamos do avivamento da comunhão, aonde nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro e não por uma boa palestra. Um Deus que veio em forma de homem, ele não veio para pregar a multidões, apesar dele ter feito isso. Ele veio para gastar a sua vida apresentando o reino de Deus na mesa de pecadores. Quer amor maior que esse?
Eu vejo pessoas falando que tem dificuldade de sentar com o irmão para perdoá-lo. Jesus não teve. Por que vocês têm? Não façam isso. Vocês estão matando Cristo novamente. Não façam isso. Vocês vão sentir amargamente. Porque o Senhor está avivando famílias, casas, não púlpitos. Nós estamos aqui, eu falei uma vez, Paulinho, nós só estamos aqui para convidar os irmãos para se relacionar nas casas. Você lembra, Paulinho? Por que nós cantamos? Por que nós ensaiamos? Só para mostrar para vocês, para cada um que entrar por essa porta, olha, tem um lugar mais excelente a dizer, a casa de fulano, a minha casa, a sua casa, tem uma mesa mais preciosa. Nós vamos usar essa cultura em nosso favor, e não favor de benefício próprio. Hoje também o Senhor me fez lembrar. Eu estava no começo do casamento com a Arê. Nós passamos dificuldades de todos, severidade, tudo que vocês imaginam no primeiro ano de casamento. Se você acha que o primeiro ano de casamento o seu foi difícil, é porque eu nunca contei o meu para você. Sabe por quê? Porque eu não me alegro nas minhas tristezas, mas eu me alegro que aquele dia o Senhor aperfeiçoou a minha fé. Gil, sabe o que aconteceu? Aretusa numa dificuldade muito grande, depressiva. Nós numa dificuldade muito grande. Eu ganhava R$600 e pagava 500 de aluguel há 18 anos atrás. Talvez alguns de vocês possam olhar para a conta e achar que não bate. Em Cristo Jesus ela é aceita. Agora, no meio de uma tempestade que nós estamos vivendo, o Senhor me propôs para mim e para ela resolver um BO de um casamento que só a idade daquele casamento era maior que a minha idade naquela época. Imagina você com uma dificuldade tremenda diante de Deus, diante da relação que você estava. E o Aretusa estava fechado, mas nós não estávamos sendo um ainda. E você ter que sentar com um casal para poder aconselhar para que eles fiquem juntos. Só de casamento, mais de 30 anos. Vamos lá, Aretusa. E ela mal. E eu como sempre. Vamos. E ela como sempre, falamos, vamos. Chegamos lá, na sala, ambiente sinistro. Sabe como que eu lidava com o ambiente sinistro? Eu ficava com medo naquela época. Há 18 anos atrás eu não entendia algumas coisas que eu entendo hoje. Mas eu entendia uma, Paulo. Sabe o que eu entendia? Que eu aprendi, eu nem sei com quem eu aprendi. Deve ser com o Benihim, naquele livro Bom Dia Espírito Santo. Eu entrei e eu tive a clareza de que eu não sabia o que eu estava fazendo ali. E eu quero dizer a você, quando você estiver num ambiente hostil, você tem que ter a clareza de que você não sabe o que está fazendo ali. Porque todas as vezes que você souber que você está fazendo, você vai fazer sozinho. Falei, Espírito Santo, eu não sei o que você está fazendo aqui, você pode me ajudar? Se você nunca viu eu falando isso, eu já falei para alguns irmãos, é nesse nível que eu falo. Você pode me ajudar? Eu estou aqui, não sei o que fazer. E aí comecei a ouvir aquele casal, não, vou embora porque a gente não quer mais. Já casamos os nossos filhos e a filha dele, uma das filhas estava lá. E a gente quer ir embora e a filha desesperada ali. Mãe, mas que exemplo você vai dar para o nosso casamento? Eu casado aqui, você querendo desfazer. E o pai, o homem lá em silêncio. Porque mulher gosta de falar nesses momentos. Ela tem a razão.
E não tem problema. Porque nós, igreja, nós não sabemos também receber o amor de Jesus. Então, se você, mulher, fala muito na hora de discussão, porque você ainda não recebeu o amor do seu marido, não significa que ele não te deu, significa que você não aprendeu a receber. E você poderia ficar muito chateada comigo, mas é uma grande verdade. E naquele desespero todo, eu consegui ver algo que de lá para cá só foi aperfeiçoando. O amor que eles não viam, eu vi neles. Falei, eles estão querendo ir embora, não estão olhando um para o outro, já era, eu achei uma fagulha de amor, eu vi. Sabe quando você se alegra e fala, caraca, era isso, só isso que eu precisava, é isso, cara. E hoje, até hoje acontece assim, em todos os shows que eu faço, que faz um bom tempo que eu não faço, principalmente nos aconselhamentos, eu vi o Espírito, eu vi, ele tentou fugir, mas eu vi. E ali, depois de não sei de quanto tempo, casal cabreiro, não, nós estávamos decididos, eu estava esperando você chegar. Que bênção, eu cheguei, né? Dentro da minha cabeça, funciona assim, minha cabeça pecaminosa. Então, só estávamos esperando você chegar, então já que chegou, tal, começou a conversa toda, e eu vi essa fagulha de amor. E o Senhor falou assim para mim, o Espírito Santo, muito claro no meu coração. Sabe, quinta-feira eu estava aqui com os irmãos aqui de Jundiaí, e nós estávamos fazendo uma conversa, uma entrevista ali, bem ali mesmo onde está a câmera. O Gil viu, nós conversamos. Mas acho que o Gil saiu, nós começamos a orar com a menina que nós estávamos falando, Gil. O Espírito Santo veio tão violento. Ela não sabia que Deus amava tanto ela assim. Nós três que estávamos ali, vimos o prazer que Deus tinha por aquela menina que nós estávamos conversando aqui. Nós vimos uma fagulha de amor de Deus por ela, e a hora que nós vimos, nós profetizamos, nós começamos a entrar em lugares em que ela não queria abrir para ninguém, e aí acessamos com Deus, e Deus floresceu em seu coração, assim como uma rosa floresce no deserto. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção que é um lírio do campo? Você tem noção do que é ter uma terra seca e ali só ter uma rosa para deixar lindo para você ver? E Deus falou assim, eu só deixei para você ver que não está sozinho. Quantos sinais de Deus Ele está te dando para te mostrar, você não está sozinho. E aí, para resumir lá do casamento, que também me lembrei, eu vi essa fagulha de amor. E o Espírito Santo falou assim, olha, traz à memória aquilo que dá esperança. E eu conhecia muito menos da Bíblia que eu conheço hoje. E na hora eu perguntei, vocês têm uma Bíblia aqui? Tem. Pegaram a Bíblia? E eu fui caçando esse texto, basta. Deus é tão misericordioso. Eu falei, não sei onde está. E eu abri, na segunda folhada eu achei. Ele estava interessado naquele ambiente, sim ou não? Às vezes Deus está interessado em ambientes que você está, mas você não está interessado nele. Ambientes hostis, Deus está mais interessado que você. Eu vou repetir, ambientes hostis, Deus está mais interessado que você. É assim que fala hostis? Hostil. E aí abri ali. Traz à memória aquilo que dá esperança. E aí eu fui falando coisas, Marcela, que... Sabe que quando você fala assim, que você sabe que a pessoa na frente sua está pensando. Ela está pensando assim, o que esse cara está fazendo? Que pergunta que é essa nesse momento? Sabe, Marcela, essas perguntas? Que pergunta que é essa? E eu perguntei,
Vocês casaram, no dia que vocês casaram, o voto de vocês estava escrito sobre esse dia do divórcio de vocês? Ou vocês estavam falando que suportariam um ou outro em amor? Ou vocês falaram que poderia ser dinheiro, que vocês comentaram sobre dinheiro, que também era uma questão lá. Pobreza ou riqueza não separaria vocês, e comecei a entrar nesse lugar. Porque sabe a fagulha de amor que tinha, Marcelo? Era a fagulha da lembrança de que eles já foram felizes em Deus. O Espírito Santo veio naquele ambiente com tanta força. Eu não lembrava disso, faz mais de 18 anos. Que ele foi glorificado naquele meio. Jesus Cristo foi digno naquele dia. Porque eles estão casados até hoje eu acompanho muito bem eles, eu amo eles, com toda a minha força. E eu vejo Cristo sendo digno na vida deles. Eles abriram mão de si mesmo. Foram todos os textos que o Basso leu hoje. Abrir mão de si mesmo, doar na relação. Mulher, eu tenho um segredo para você. Aprende a receber o amor do seu marido. Às vezes eu falo para alguns irmãos que eu não gosto muito do livro das 5 linguagens do amor. Porque é como se a gente colocasse padrão no amor. O amor não tem padrão. Não fique tentando mostrar para o seu marido como você gosta de receber o amor. Sabe, se Deus te deu ele, é para você receber da forma que ele tem, não da forma que você espera. Amém, mulheres? Se tiver que alguém se adaptar, adapte-se você. Porque a igreja, o problema da igreja hoje é querer que Jesus se adapte à nossa necessidade. Pegou, Zoom? Então a mulher se adapte ao amor do homem. Mas o homem tem que amar de verdade. Então, se nós estamos falando de amor, nós estamos falando de dar a si mesmo. Não precisam continuar se degladiando no casamento de vocês, na relação que vocês têm no trabalho. Não precisem, parem. Você pode tentar fugir do amor de Deus, mas o amor de Deus não foge que está em Cristo Jesus. Porque cada vez, coloque isso na sua mente, cada vez que você se degladia, que você rompe uma relação, cada vez que você acha que tem convicções, briga com alguém, você está dizendo assim: eu quero ficar longe do amor de Deus. Eu quero ficar longe do amor de Deus. Eu vou dizer para você novamente: você não consegue ficar longe do amor de Deus, mesmo que você separe todas as suas relações, mesmo que você acabe com todas as suas alianças, mesmo que você fique num quarto trancado querendo a morte. Eu vou dizer para você: nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade, nada nos separa do amor, nada nos separa da aliança desse amor, desse sangue que nós tomamos dia após dia, mês após mês. Nada nos separa dessa aliança. Você não pode fugir dela. Pare de ser órfão. Quem está indo nas casas sabe do que eu estou falando. Nós estamos aprendendo sobre ser filho. Pare de ser órfão. Deus te chamou para ser filho. Então comece a caminhar como filho. Um filho descansa no Pai. Nós precisamos aprender a descansar no Pai. Eu quero finalizar então. Tinha muitas coisas de sucesso aqui para falar para vocês, mas nada é maior do que o amor que está em Deus. Na aliança que Deus fez com
Adão, a aliança edêmica que está ligada ao jardim. Eu vou ler aqui, Gabi, ela vai colocando aí, vocês vão acompanhando. A comunhão era provisória, Deus deu uma escolha para o homem que determinasse se ele continuaria ou não em comunhão com Deus. Na aliança adâmica, a comunhão foi cortada, uma aliança escura que fala da comunhão foi cortada entre Deus e o homem. Mesmo assim, houve uma promessa de restauração. Na terceira aliança, na aliança com Noé, a comunhão era perversa. Deus não tinha comunhão com o homem. Vocês estão pegando a ideia aqui, sim ou não? Sim? Então houve uma comunhão falsa, perversa entre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Isso introduziu o dilúvio. Essas três alianças mostram a comunhão diminuindo a cada passo entre Deus e a humanidade. Aí veio a aliança abraâmica. A comunhão era individual e incondicional. Agora começa uma nova etapa. Deus fez uma aliança com uma pessoa, chegando a fazer uma promessa incondicional para ela. A partir daí, qualquer que fosse a atitude dos descendentes, Deus se comprometia a cumprir essa promessa. Foi com Abraão, pai de multidões. A aliança mosaica é uma comunhão coletiva e condicional. Essa aliança foi ao contrário da aliança com Abraão. Deus agora fez aliança com um povo, o que era o seu alvo. Ele não queria apenas comunhão com uma pessoa isolada, mas ao mesmo tempo era uma aliança condicional. Dependia do povo fazer uma escolha e cumprir a lei de Deus. Agora, aliança com Davi, uma comunhão coletiva, incondicional, porém provisória. Uma aliança que já trazia muitos elementos da nova aliança, mas que ainda era provisória porque Davi não construiu o lugar permanente para Deus. Foi uma aliança com o povo de Israel e tinha uma promessa incondicional também, mas ainda era uma figura e não uma realização permanente. Por isso que Jesus disse, uma das coisas que Jesus disse, um dos motivos que ele era da raiz de Davi, porque Davi entendeu, era um homem segundo. Davi era um homem. E aí agora a última e a nova aliança. A aliança do sangue do Senhor. Que nós vamos partir o pão essa noite. Que nós partimos o pão semana após semana. Vocês viram que o Long Ingle ele falou sobre partir o pão, que a mulher de Bill Johnson estava todos os dias ceando. Você viu que ele também estava todos os dias ceando, comendo do corpo de Cristo e bebendo do seu sangue. Não significa que todo dia você vai estar mais perto de Deus. Significa que você entendeu a aliança com o sangue de Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo. A nova aliança tem uma comunhão coletiva, incondicional e permanente. Esse é o alvo de Deus. Veremos, aí eu tenho um estudo sobre isso, eu copiei de lá, que fala, é um estudo dos irmãos da família Walker, sobre as 7 alianças, que é muito violento, por sinal. E eu quero dizer a vocês, nós temos essa nova aliança. Nessa nova aliança, nós temos um compromisso. Amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Termos desvantagens na relação. O que seria ter desvantagem na relação? Sabe o que é, Alvo? Que quando você levar um tapa, você dá outra face e não a sua mão. Ter desvantagem na relação é a proposta do nosso Senhor. É você ter um tio que matou a pessoa que você amava e que cuidava de você com todas as forças.
mas você decidir perdoá-lo. Então, qual que é o elo desse amor? Cristo. Porque Ele se deu para nós, irmãos. Por isso que João entendeu. E como João, Davi entendeu, eles caminharam com Deus. Você sabe que Amós 3,7 diz que Deus não faz coisa alguma sem comunicar com seus santos profetas, com seus servos profetas. Você sabia dessa palavra, sim ou não? Então Deus está comunicando algo para nós esses dias, sim ou não? Então, em virtude que um grande profeta como Loingo disse para nós, eu vou reforçar para você o que Deus está dizendo para essa comunidade local e para algumas igrejas que eu conheço, porque é o que eu conheço, não sei outras, beleza? Algumas. Ele quer avivar a nossa comunhão. Ele quer reacender a verdadeira comunhão. Assim como era no Éden, assim será novamente, mas será intensificado porque agora tem o sangue do Cordeiro. Agora tem um sangue que nos lava. Nós precisamos então só aceitar, ser lavados pela palavra. Sim ou não? Sermos alimentados pelo corpo de Cristo e sermos purificados no seu sangue. Permita-se ser amado essa noite. Essa é a mensagem. Essa nova aliança, ela destituiu todas as outras. E ela fez um novo e um vivo caminho para nós. Amém? Vamos orar? Pai bendito, eu te agradeço por essa noite. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos conduzido. Se o Senhor disse, Senhor, que avivaria a comunhão, então aviva a comunhão, Senhor. Aviva a comunhão.